Boa noite, amada Igreja do Senhor. Aqueles que estarão nos assistindo pela internet, o Senhor vos abençoe em nome de Jesus, com tudo que será realizado neste lugar. Um forte abraço para a nossa linda pastora Nayufi, presbítera Andriane, que estão nos assistindo com certeza, a Jane, que também está ali nos assistindo. E eu quero pedir uma oração que o nosso amado pastor nos abençoe, pastor, com a sua oração. Te bendizemos, te bendizemos, te bendizemos, te bendizemos, Senhor, por mais esse momento na tua presença gloriosa, quando o Senhor permite que nos congreguemos aqui, amados teus, na tua presença, Senhor, desenvolvendo os 5 minutos de oração, já tendo uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos, para que possamos recepcionar essa palavra, já posta no coração da tua serva, amada presbítera Andresa Guerra, e que nós possamos, Pai, nos deleitar na tua presença e comer desse banquete maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, culto da Jucade, e o tema é chamar. O Senhor está aqui. Glória a Deus, é uma verdade incontestável. Amém. O Senhor está aqui. No primeiro sábado, a pastora ministrou sobre reverência, missionária ministrou sobre intimidade, e hoje eu estarei ministrando sobre adoração. Eu creio que em nome de Jesus o Senhor falará poderosamente aos nossos corações, as palavras elas vão se encaixando e Deus vai operar as suas maravilhas neste lugar. Eu peço que a amada igreja abra a palavra de Deus em João, Evangelho de João 4, e nós leremos do 4 ao 30. Se eu me atrapalhar aqui, os irmãos me perdoem, que eu estou sem óculos. Ainda estou me adaptando com óculos, então preferi não usar. 4. Passo a ler. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me
que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que a mulher estivesse falando, de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou profundamente ao meu coração. E eu creio que Ele falará também ao coração da igreja, porque a palavra dele não volta vazia, amém? Antes ela faz aquilo que apraz o coração do Senhor. Então, o tema da pregação de hoje é a adoração. O que é adoração? É prostrar-se em homenagem, é prestar reverência nas nossas vidas, é prestar reverência a Deus, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Adorar é prestar culto, é render-se. Adorar é sacrifício, é exaltação a Deus. E quando eu estava meditando nessa passagem, eu pensei, que culto glorioso. Quem consegue imaginar um culto acontecendo aqui? Onde Jesus, glória a Deus, onde Jesus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a fonte, Ele é a própria fonte, Ele é a água, Ele é tudo que ela precisava naquele momento. Ele é a fonte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Glória a Deus. É tudo sobre Ele, amém? Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nós somos a criação de Deus, fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para o adorá-lo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Oh, glória a Deus, porque só Ele é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Não há outro além dEle. Ele é o nosso Deus forte, poderoso nas batalhas. Eu vou repetir do 15 ao 18. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. E isto disseste com verdade. E o primeiro ponto que eu quero destacar, que o Senhor falou profundamente ao meu coração, é que adoração é entrega. Adoração é rendição, é submissão na presença do Senhor. E para que eu viva a plenitude da adoração, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que pode atrapalhar a minha comunhão com Deus, amém? Eu preciso abrir mão dos meus desejos, eu preciso abrir mão das minhas vontades. A adoração, ela não é apenas só um levantar de mão, faz parte.
faz parte da adoração, é a nossa expressão diante da presença do Senhor. Não é apenas o louvor que sai das nossas bocas, dos nossos lábios, faz parte. Isso é uma expressão de adoração, mas a adoração profunda, ela vem de dentro, ela vem do nosso interior. A adoração é um estilo de vida. Eu decido viver a adoração. É todos os dias. É uma vida rendida na presença de Deus. É uma vida rendida aos seus pés. E aí ela disse: dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. O desejo de mudança, o desejo de querer a presença de Deus, o desejo de transformação. E aí ele disse: chama o teu marido. Jesus toca lá no profundo, toca lá no escondido. Ele toca onde ela precisava de restauração. Ele toca onde ela precisava de cura. Ele toca onde só Ele tem o poder de tocar. E quando Jesus toca, irmãos, quando Jesus nos toca, é para transformar, é para curar. Jamais, glória a Deus, jamais para nos acusar, mas para trazer vida para nós, para nos fazer a cada dia mais estarmos plenos diante da sua vontade. Jesus foi lá onde havia uma sede no seu interior, um lugar do tamanho dele. A gente pode fazer muitas coisas, podemos fazer muitas coisas, mas aquele lugarzinho que é dele, ninguém pode ocupar. Ninguém, só ele. É o lugar do tamanho dele, que só ele tem a capacidade de ocupar em nossos corações. Você lembra quando você vivia no mundo? Havia um vazio. E ele chegou e ocupou aquele lugar na tua vida. E hoje você pode viver a plenitude de Deus. Hoje você é completo, irmãos, porque você tem Jesus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos dele em nossas vidas a cada dia. Ele é o que supre a nossa carência, é o Senhor. E Ele conhece todas as coisas, Ele nos sonda e nos conhece. Salmos 134, 4 diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele sabe qual é a nossa condição diante da sua presença. Ele sabe quando desejamos querer mais dele a cada dia. Ele sabe quando desejamos renunciar. Ele sabe quando nós abrimos mão do pecado para agradá-lo. Ele sabe, porque Ele é Deus. Aleluia! Oh, Jesus! Ele te conhece, irmãos. Ele te sonda, Ele te conhece. É Ele que te chama pelo teu nome, em identidade. Ele conhece cada um de nós. Esse Deus é maravilhoso, é o nosso Deus tremendo, que cuida de nós em cada detalhe. Diante da presença do Senhor, nós nos entregamos, nós nos humilhamos, nós nos rendemos. Diante da presença do Senhor, nós somos quem somos, amém? Diante da presença dEle, não há nada que esteja encoberto, porque Ele vê e sonda todas as coisas. Senhor, eu quero, Senhor, ela disse, dessa água. Dá-me de beber para que eu não mais tenha sede. E é como se Jesus estivesse dizendo a ela: você quer aquilo que eu tenho para te dar? Chama o teu marido. Ou seja, Jesus, você vai precisar renunciar. Você vai precisar abrir mão para que você receba aquilo que eu tenho para te dar. Em Lucas 5:37 a 38 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Quantos irmãos aqui são odres novos? Amém, glória a Deus, porque Ele nos resgatou.
Ele nos deu o penhor do seu Espírito Santo. A presença de Deus habita em nós e nós podemos ser cheios do seu Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos a cada dia mais fortalecer as nossas estruturas, fechar as brechas, tudo aquilo que pode quebrar minha comunhão, tudo aquilo que pode me afastar de Deus. Eu preciso renunciar para que a presença de Deus sinta prazer na minha vida. Para que a glória de Deus venha inundar o meu ser. Para que eu venha ser cheia a cada dia da presença de Deus. Eu preciso abrir mão de tudo aquilo que pode me afastar. Amém? Precisamos nos examinar todos os dias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está a minha adoração, Senhor? Como está a minha busca, Pai? Como está a minha entrega? Como está a minha santificação? Deus, eu tenho te agradado com a minha vida. O que eu posso fazer para dar mais? Se eu não estou buscando tanto, Senhor, o que eu posso fazer para me dedicar mais à Tua presença? Eu não posso achar que eu cheguei a um nível tal que eu não preciso mais de nada. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que até aquele grande dia nós estaremos sendo aperfeiçoados. É de glória em glória, irmãos. É de fé em fé. Todos os dias nós crescemos um pouquinho na presença do Senhor. A samaritana viu Jesus. Ela reconheceu pela sua aparência que ele era judeu, mas a revelação de fato de quem ele era veio através daquilo que saiu da sua boca, da palavra ministrada. Aleluia! É isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é apenas eu ver Jesus, mas eu conhecer Jesus. E eu conheço Jesus através da sua palavra. Eu conheço as profundezas de Deus através da sua palavra. É a palavra de Deus quem me revela quem Ele é. Aleluia! É a palavra, é buscar cada vez mais conhecer, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, Deus. Será que eu estou no centro da tua vontade? Será que eu estou caminhando para ti? Será que eu estou crescendo ou será que eu estou retrocedendo? Será que eu estou avançando a cada dia mais na presença de Deus? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. A palavra de Deus tem o poder de nos convencer e de nos aproximar dele. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, glória a Deus, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Intimidade, ministrado pela nossa missionária. Busca, entrega constante. A adoração, ela exige esse tempo de qualidade com Deus. A adoração exige entrega. Exige que eu, Senhor, hoje é um momento que eu vou tirar para te ouvir. Hoje é um momento que eu vou tirar para te adorar, Senhor. É um momento de qualidade. Só eu e Ele. É isso que nos fortalece na caminhada, irmãos. Sem Ele, não somos nada. Se estamos aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus. É porque Ele nos sustenta, é porque Ele nos fortalece na caminhada. É porque Ele diz, vai filha, porque eu sou contigo.
Vai, filho, porque eu estou contigo todos os dias. Você não está sozinho. Não está. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda em nossas fraquezas. Como ele diz, porque nós não sabemos nem orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Lucas 9, 23. O Evangelho ainda é sobre a cruz, amém? Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. A cruz não é um lugar pesado. A cruz não é um lugar de sofrimento, porque ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. O sofrimento ele pagou na cruz por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele sofreu a dor na cruz do Calvário pelas nossas vidas. A cruz é um lugar de dependência. Ele diz o quê? Aquele que quer vir após mim. É um lugar de dependência, é um lugar de entrega. E se eu estou indo após ele, ele vai na minha frente e eu vou seguindo. Ele vai abrindo caminho, ele vai quebrando os grilhões, ele vai quebrando as cadeias, porque ele vai à tua frente. É ele quem vai te dando a direção, irmãos. Você vem após ele. Amém? Glória a Deus. Eu tenho direção. Você tem direção. Jesus. Nós só precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque ele está sempre nos conduzindo e estará sempre nos conduzindo. Passamos por momentos difíceis? Sim. Muitos. Ele não disse que seria fácil, mas ele nos prometeu algo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem a garantia da presença de Deus. Pode até passar por momentos difíceis, mas você tem a presença de Deus. Glória a Deus, é Ele quem nos dá vitória. Glória a Deus, Jesus é lindo, é tremendo nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Ele nos capacita a prosseguir. É Ele quem nos capacita a prosseguir. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É por fé, irmãos. Vivemos por fé. Se nós vivêssemos por vista, já teríamos morrido. Mas como nós vivemos por fé, há uma esperança em nossos corações de encontrar o nosso Deus. Essa é a esperança que nos fortalece. É a promessa que nos fortalece de estarmos eternamente com Ele. E valerá a pena estarmos com Ele. Tudo que passamos aqui é leve e momentâneo, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno peso de glória, acima de toda comparação humana. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
Fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessam é fazer concerto, é reconhecer, professar. Confessar pessoalmente a Cristo, com o significado de professá-lo ou reconhecê-lo. Quantos aqui confessaram o nome de Cristo? Amém. Por isso hoje nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo, o que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez de novo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos vida nele. Não se trata apenas daquilo que sai dos nossos lábios, mas uma confissão de fé. Ele fala de frutos, de fruto. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós frutificamos na presença do Senhor, amém? Ele diz o que em João 15? Eu vou ler apenas do 8, o 5 e o 8. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Fruto é aquilo que nós entregamos para Deus. Quando nós estamos em sua presença, a nossa obediência, a nossa adoração, o nosso serviço, tudo que nós fazemos em prol do corpo de Cristo, como pregou nosso pastor, uma palavra que ficou em meu coração quando ele ministrou sobre a unidade, sobre como nós devemos fortalecer os nossos irmãos. Isso é frutificar para Deus. É trabalhar em prol do reino de Deus. Eu vou ler novamente do 20 ao 26. Ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Intimidade, ele era a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mas vem a hora e já chegou. Ele estava falando dele, irmãos. Ele era a promessa da verdadeira adoração. Ele veio para nos dar acesso. Quando o pecado entrou no mundo, houve uma quebra nessa plenitude. Nós estávamos longe da presença do Senhor, mas quando Ele veio, Ele nos deu acesso novamente ao Pai. Através dele, nós podemos oferecer sacrifícios de louvor. Através de Jesus, nós podemos ter acesso ao trono da graça. Nós podemos ter novamente essa intimidade, mas vem a hora e já chegou. Ele veio para nos levar a este lugar. Ele abriu o caminho. Antes nós não tínhamos acesso. Como era a adoração antes de Jesus? As pessoas iam no monte e entregavam ali as suas ofertas. Elas iam ali e aquele momento era o momento de adoração. Mas a partir de Jesus, ele veio e passou a habitar em nós. E nós temos acesso à sua presença, que antes não tínhamos. Hoje, nós podemos adorar em espírito e em verdade. Porque a presença dele habita em nós, onde quer que nós estejamos. Ele está em nós. E nós podemos adorá-lo. Nós podemos bendizer o seu nome. Quando nós estamos aqui no culto, quando nós estamos reunidos, nós adoramos como igreja. Cada um adora ao seu Deus. E juntos, essa adoração sobe como aroma suave às narinas de Deus. Mas quando nós vamos para a nossa casa, quando nós vamos para a nossa escola, quando nós vamos para o nosso trabalho, a presença de Deus está em nós.
e nós podemos adorar ao Senhor em todo tempo, em espírito e em verdade. A presença de Deus é gloriosa e nós precisamos a cada dia honrar essa presença que habita em nós. Em João 14, de 4 a 6, ele estava ali falando com os seus discípulos. E aí eu vou ler só apenas o 4 e o 6, diz assim: E vós sabereis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. É tudo sobre Jesus, irmãos. É tudo sobre Ele. Ele veio para nos dar vida e para nos aproximar e para nos levar novamente a esse lugar de plenitude, de adoração, de entrega, de renúncia. Hoje nós temos livre acesso. Nós podemos adorar o nosso Deus sem reservas. Ele é o centro da adoração. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adoração em espírito e em verdade é tudo aquilo que nós entregamos na presença de Deus. É o nosso amá-lo acima de todas as coisas. É a nossa entrega, é a nossa santificação, a nossa obediência. É a nossa fidelidade, é a nossa honra, é a nossa reverência, como pregou a pastora Nayuf. É estarmos rendidos aos seus pés. Romanos 12, de 1 a 3 diz assim. Quero voltar aqui rapidinho. Quando ele veio, havia esse momento de adoração no monte. Ele veio e nos aproximou dele. As pessoas, quando iam, levavam os seus sacrifícios. Amém? E quando ele nos aproxima dele, e quando ele nos resgata para o louvor da sua glória, não há mais essa necessidade. Hoje, nós é que somos o sacrifício. As nossas vidas é o sacrifício agradável a Deus. É a minha vida de obediência na presença do Senhor, de dependência na presença do Senhor. Esse é o sacrifício que lhe agrada. E aí ele fala em Romanos 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida é um sacrifício agradável a Deus. Hoje, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E nós estamos entregando a nossa vida como sacrifício agradável a Deus. Porque nós decidimos estar em sua presença. Decidimos estar em sua casa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas nós dimos a Deus a nossa prioridade. E decidimos estar aqui. Amém? O que é o sacrifício? No original, sacrifício significa serviço. É a obediência, é o louvor a Deus, é uma oferta. É como nós nos ofertamos, como nós ofertamos a nossa vida a Deus. Vivo significa vida, ou seja, é a nossa vida como sacrifício na presença do Senhor. Santo é consagrado, é separado, é puro. É a nossa vida santificada na presença de Deus. Agradável, aceitável. Isso gera um temor em nossos corações. Amém? Porque agradável significa aceitável. Ou seja, a forma que Deus vai aceitar o meu culto vai depender de como está a minha vida. E ele diz que nós devemos ser agradável, ser aceitável em sua presença.
como ministrou a pastora Nayufa, a gente entende que não é de qualquer jeito. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então é isso que Deus pede das nossas vidas. Consagração, consagrar as nossas vidas a cada dia na presença do Senhor, através da sua palavra, buscando a cada dia mais conhecer a sua vontade, buscando alinhar o nosso coração ao coração dele, buscando alinhar a nossa vontade à vontade dele, fazendo a cada dia aquilo que lhe agrada, aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Culto é serviço, é oferta de si mesmo como sacrifício. E nós somos esse sacrifício na presença do Senhor. Em Salmos 51, 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e compungido na presença do Senhor. Vivemos dias de humilhação, irmãos, de nos rendermos completamente à vontade de Deus, de reconhecer que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que a nossa visão é limitada. Hoje, culto de jovens, a tua visão, jovem, muitas vezes é limitada, mas se você buscar a presença de Deus, Ele tem direção para ti, Ele tem ensinamento para ti, Ele tem presença. A presença de Deus é o bem mais precioso que nós possuímos. Vivemos dias de fazer igual o homem segundo o coração de Deus, Davi. Senhor, pequei contra ti somente, Senhor. Quando ele pecou, ele disse o quê? Não retires de mim o teu espírito. Poderia ter falado várias outras coisas. Senhor, não quero ficar sem meu palácio, sem a minha autoridade, mas não, Senhor, a tua presença é mais importante. Porque nós falhamos, irmãos. Como seres humanos, nós falhamos, estamos sujeitos ao erro. É uma luta, a palavra de Deus fala que a carne milita contra o espírito. Por isso nós precisamos estar alimentados, precisamos buscar a presença de Deus, necessitamos a cada dia viver a sua palavra e estar nesse ambiente de dependência. Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Se a tua presença não for comigo, Senhor, eu não irei. Jamais venhamos abrir mão da presença de Deus. A presença de Deus é o que nos dá vida, é o que nos fortalece, é o que nos alimenta todos os dias. É o que nos faz prosperar em todos os nossos caminhos. Quando buscamos a presença de Deus, somos alimentados e fortalecidos. É tempo de edificarmos altar ao Senhor. Amém? Altar de adoração a Deus. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Desculpa. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. A palavra de Deus fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando muitas vezes falhamos, não estou falando de pecado quanto mais, amém? Mas de erros, de falhas, às vezes até deslize. Por que você se entristece? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos convence. Por que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Porque quando não fazemos o que convém, fazemos aquilo que não agrada a Deus, Ele se entristece. E quando nós temos essa essência dentro dos nossos corações, de saber que a presença de Deus,
habita em nós, nós buscamos fazer aquilo que lhe agrada. Nós buscamos viver em obediência. Nós abrimos mão do pecado. Abrimos mão das coisas do mundo. Nós nos santificamos a Deus, nós nos consagramos a Ele, porque sabemos que a presença de Deus habita em nós. Nem sempre será fácil, irmãos. Sacrificar nem sempre será fácil. Muitas vezes será andando e chorando, enquanto semeia a boa semente. Mas a palavra de Deus nos garante que nós voltaremos colhendo seus feixes. Vale a pena sacrificar por amor a Deus. Vale a pena abrir mão de tudo aquilo que não agrada ao Senhor por amor a Ele, porque a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Ele nos recompensará segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos em sua presença. Amém? Uma coisa nós temos certeza, que mesmo passando por lutas e por adversidades, mesmo passando por momentos difíceis, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Oh, Jesus, olhar para essa igreja, né, pastor? Já estou aqui acho que uns 12 anos, mas eu creio que tem gente aqui que é mais antigo do que eu. Mas olhar e ver que durante todo esse tempo, nós estamos aqui, continuamos caminhando, isso é glória de Deus, isso é graça, isso é favor, é motivo de nos alegrarmos, de regozijar e dizer, Senhor, eu já passei por tantas coisas, mas eu estou aqui, eu estou de pé, Senhor. Eu estou firme, eu continuo com uma esperança ardendo em meu coração, de um dia te encontrar, de te ver face a face. Essa esperança jamais pode sair dos nossos corações. Essa certeza tem que estar cada dia mais latente em nossas vidas. Essa fé, ela precisa estar cada dia mais avivada. Nós escolhemos a melhor parte e essa não nos será tirada. Você crê que você escolheu a melhor parte? Glória a Deus. Você crê que está na presença do Senhor, renunciando dia após dia, é escolher a melhor parte? Você crê que está neste culto glorioso, onde o Senhor ordena a sua bênção, você escolheu a melhor parte? Amém. Eu escolhi também, irmãos, a melhor parte. Eu escolhi estar aqui. Glória a Deus. Me sentindo como se fosse a primeira vez. Nervosismo, mas Deus é fiel, amém? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Estamos aqui para engrandecer o nome de Jesus. Toda a glória, Senhor, seja dada ao teu nome, Deus. Tu que passei meus louvores do teu povo, tu que se faz presente neste lugar, porque onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, ali ele se faz presente e ele passeia em nosso meio, irmãos. Glória a Deus, a presença de Deus neste lugar é real, aleluia, porque ele é fiel e ele honra a tua fidelidade, Anderson. Amém, irmão? Ele honra a tua fidelidade, meu irmão. Ele honra a nossa fidelidade, porque Ele é Deus. E Ele é Deus de coisas novas. Ele é Deus de coisas grandes. Porque Ele tem todo o poder de operar. E agindo Deus, quem o impedirá? No lugar da adoração, nós somos o sacrifício. Nós entregamos a Deus. Mas quando nós entregamos, irmãos, Ele se revela a nós. Senhor, vejo que tu és profeta, disse ela. Quando ela viu ele lá no começo do texto, ela olhou e disse para ele que ele era judeu.
Mas quando chegou lá, que ele começou a conversar com ela, mudou a história. Por quê? Porque ela teve uma revelação de quem era ele. Vejo que tu és profeta. E ela ainda termina falando que ela, será que esse é o Cristo? Mas a revelação foi profunda, amém? Porque quando estamos na presença de Deus, ele se revela para nós. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E ele fará conhecer a sua aliança. Você tem uma aliança com Deus, meu irmão? Eu creio que você tem. Eu também tenho essa aliança com ele. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem nos prometido. Nós só precisamos estar quedados em sua presença. Só precisamos nos render, nos humilhar, carregar a nossa cruz e ir após ele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. E é ele quem nos mostra o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele nos dá vida, irmãos. Quando estamos aqui, estamos recebendo vida. Aleluia! Porque ele é fiel. Ele é lindo. É fiel. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, para que tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto. Humilhação. Às vezes a gente, não é aquela humilhação do mundo, amém? Que as pessoas pregam. Mas é uma humilhação maravilhosa. Como é bom estar rendido na presença do Senhor. Como é bom quando nós nos humilhamos e sentimos o seu poder, sentimos a sua glória. Porque ele é um Deus vivo, ele passeia em nosso meio. Eu vou abrir aqui rapidinho em João 14. A sua presença habita em nós. Não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos capacita, ele nos conduz, ele nos direciona, ele nos ensina. Amém? Ele nos ensina todos os dias. João 14, do 16 ao 24. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Glória a Deus! O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele estava falando com os discípulos. Ele habita convosco, era ele que estava ali. Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus, o Espírito Santo está em nós, a presença de Jesus está em nós, porque ele é o próprio Deus, amém? Não vos deixarei órfãos. Quem aqui é filho? Amém. Porque todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Relacionamento, irmãos. Ele está em nós e nós estamos nele. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus fiel, o qual nós temos acesso à sua presença, o qual nós podemos nos achegar, o qual nós podemos ter intimidade, o qual nós podemos falar. E Ele nos ouve. Amém. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus, templos do Espírito Santo de Deus, sacrifício agradável a Deus, é as nossas vidas, rendida aos seus pés. Quando estamos aqui louvando, irmãos, Ele está passeando em meus louvores do seu povo. Ele está recebendo a nossa adoração. Ele está recebendo a nossa entrega. Ele está sondando os nossos corações. A nossa adoração sobe como aroma suave às suas narinas. O culto é sobrenatural, amém? Quando nós estamos aqui, nós sabemos que no mundo sobrenatural algo está acontecendo. Muitas vezes nós não podemos ver, mas pela fé nós podemos contemplar a presença de Deus se manifestando na vida do seu povo, se manifestando na vida da sua igreja. Ele morreu para isso, para nos dar vida, para que estejamos eternamente com Ele. E nada pode se comparar àquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer, tudo isso é passageiro. Tudo vai passar. Mas Deus tem vida eterna para nos dar. Ele tem salvação para nos dar. Morreu para isso. Nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos levou para a luz, para o reino do Filho do seu amor, no qual nós podemos ter vida, no qual nós podemos abrir os nossos lábios e declarar: só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o Deus da minha vida. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu porto seguro. Debaixo das tuas asas, Senhor, eu me escondo. A segurança na presença de Deus. A renovo na presença de Deus. E Ele está aqui, amém? E mais uma noite, assim como em todos os cultos, mais uma noite Ele está nos renovando. Ele está nos abastecendo. Irmãos, se você precisa abrir mão de algo para agradar a Deus, faça isso. Para viver a plenitude de Deus, faça isso. Porque aquilo que Ele tem para as nossas vidas é maior. Quantas vezes, e algumas vezes, nós ficamos abatidos, muitas vezes desanimados, isso é normal. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Mas em todos esses tempos, em todo esse tempo, qualquer tempo de nossas vidas que nós estejamos passando, Ele está conosco, nos fortalecendo, nos alimentando. E muitas vezes, nós vamos precisar fazer algo para Deus, mesmo que não estejamos com vontade.
Senhor, hoje eu não tenho vontade de orar. Eu vou orar assim mesmo, Senhor. Eu não estou com vontade, Senhor, de ir ao culto. Eu vou assim mesmo. Eu não estou com vontade de ler a palavra. Eu vou assim mesmo, Senhor, buscar a palavra. Porque eu sei, Deus, que ali Tu irá me renovar. Porque eu sei, Deus, que quando eu estou buscando a Tua palavra, o Senhor fala comigo, o Senhor me dá direção, o Senhor me renova. Tudo que Deus tem para as nossas vidas é perfeito. A palavra de Deus fala que a sua vontade, ela é boa, é perfeita e agradável. Já chamo o ministério de louvor e eu vou ler aqui em Filipenses 2, 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele é o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus, no qual todo joelho se dobrará, irmãos, e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Ele está aqui esta noite, Ele deseja nos tocar, Ele deseja nos renovar, para que venhamos viver a verdadeira adoração, o sacrifício agradável a Deus. Sempre será as nossas vidas rendida em sua presença. Se você crê nesta noite que o Senhor está aqui e que Ele te toca, você viverá na presença de Deus o sobrenatural, porque Ele continua sendo Deus de milagres, Ele continua sendo Deus de maravilhas. Nosso Deus é tremendo, é fiel, e Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nosso Deus, poderoso nas batalhas, que venceu a morte, e hoje Ele vive, Ele